Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre a colonização portuguesa na América. Então, vamos a ela. Inicialmente, é importante que a gente tenha em mente que a América Portuguesa, na verdade, nós estamos falando do Brasil, das terras que mais tarde viriam a ser o Brasil, né? A gente sabe que mediante o Tratado de Tordesilhas, Portugal tinha direito a uma certa quantidade de terras na América, determinadas por uma linha imaginária 370 léguas das Ilhas da Madeira e dos Açores. Mas veja, no começo da história do Brasil, os portugueses deram pouca atenção a essas terras. Na verdade, eles estavam mais interessados com o comércio das especiarias no Oriente. Então, para os portugueses, o Brasil ele acabava sendo uma parada, um ponto de parada no que eles chamavam de carreira da Índia. Portugal se especializou em fazer um comércio contornando o continente africano, fazendo périplo africano e indo fazer lá o comércio direto na Índia e voltar. Essas expedições davam muito dinheiro para os portugueses e aí por uns bons 30 anos eles pouco fizeram para tomar efetivamente posse da terra brasileira. A gente tem 2 expedições guarda-costas, mas pouco mais que isso, né? Então, a partir de 1530, o comércio português no Oriente entra em crise, né? Por quê? Porque, veja, inicialmente, as viagens, elas eram, o custo delas era compensado pelo enorme lucro que esse comércio proporcionava. Mas ao longo daquelas primeiras décadas do século XVI, os portugueses acabaram vendo que o que eles gastavam nas viagens não compensava tanto com o que eles ganhavam. Então o lucro começou a não cobrir os altos custos das viagens. E um dos custos mais altos era por causa da concorrência de espanhóis e neerlandeses. Antigamente a gente falava holandeses, tá? Mas agora a gente fala neerlandeses, que é um termo um pouco mais correto, porque a região dos Países Baixos não é formada só pela Holanda, então não são só holandeses. Enfim, a crise do comércio português na Índia, por causa de concorrência e dos altos custos das viagens, fez então com que os portugueses se dedicassem, né, a tentar de fato colonizar essas terras do Brasil para tentar tirar delas algum lucro. Tá? Antes do esforço verdadeiro de colonização, a gente tem então esses primeiros 30 anos que são o período pré-colonial, no qual vão acontecer os primeiros contatos entre portugueses e indígenas. Foram contatos pacíficos a princípio, né? E o grande interesse dos portugueses nessas terras era a exploração do pau-brasil. O pau-brasil, que é essa madeira que tem uma coloração muito avermelhada, até a flor do pau-brasil é avermelhada no meinho dela, né? A partir dessa madeira do pau-brasil, os portugueses podiam fazer corantes vermelhos muito valorizados na Europa moderna, mas a madeira do pau-brasil também tinha outras utilidades muito importantes. Por exemplo, se usava pau-brasil para fabricação de embarcações, para fabricação de mobília, instrumentos musicais mais delicados. A madeira do pau-brasil era uma madeira muito nobre, uma madeira muito boa para diversas utilidades. Então, como não foi encontrado nem ouro, nem prata em quantidade logo no início da exploração do Brasil, os portugueses mantiveram na Índia e exploraram o pau-brasil aqui na nossa região. Então, através dos escambos e das feitorias. O que é escambo? Escambo é troca, claro. Se os portugueses europeus estão chegando aqui na América, como é que eles vão pagar o trabalho dos indígenas? Sim, porque os portugueses eles faziam com que os indígenas cortassem, transportassem as toras de pau-brasil e tal, até as embarcações. Como esse trabalho seria pago? Esse trabalho era pago através da troca de produtos, né? Porque os indígenas não iam aceitar moeda corrente portuguesa e os portugueses não estavam nem aí de querer realmente pagar os indígenas. Então, os indígenas aceitavam coisas, objetos, que para os portugueses necessariamente não eram tão valiosos. Aceitavam anzóis, facas, machados, espelhos, né? Durante muito tempo, muito se falou que os portugueses enganavam os indígenas. É de se pensar, porque esses objetos que eles trocavam com esses povos
para esses povos eram objetos valiosos. Uma faca de metal, anzóis, um objeto mais delicado e etc. Com o passar do tempo, obviamente, essas populações indígenas passaram a não aceitar esse tipo de produto com a mesma facilidade. Então, com o passar do tempo, logo as relações entre indígenas e portugueses foram se tornando um pouquinho mais tensas, tá? Antigamente se falava muito dessa questão, os portugueses davam quinquilharia para os indígenas. Era uma tentativa de descaracterizar o indígena, de falar que o indígena é bobo, que o indígena ele é inocente, é enganado facilmente. Não é isso. No começo, os objetos eram valiosos para eles, né? Com o passar do tempo, isso se altera. Bom, isso é os cambos. O que eram as feitorias? A gente fala que os portugueses fizeram feitorias na América inicialmente para ressaltar esse caráter de os portugueses não colonizaram o Brasil imediatamente, né? Essa história do período antes da colônia, pré-colonial. Então eles faziam feitorias que eram fortificações, eram estruturas nas quais se praticavam também as trocas e se usava para armazenamento, por exemplo, das toras de pau-brasil, até que a próxima caravela viesse buscar. As feitorias então não são cidades, são apenas postos avançados aí que já era feito ao longo da costa africana, é utilizado esse expediente e etc. Muito bem. A partir do momento em que os portugueses percebem que ou eles de fato colonizariam a terra ou acabariam perdendo, tiveram problemas com frequentes relatos de outros povos, como franceses, os próprios neerlandeses, que estavam também fazendo contatos com os indígenas e tal. Os portugueses perceberam, não vai dar para a gente deixar essa terra sem ser efetivamente tomado posse dela. E isso somado à questão da crise do comércio lá na Índia, que se acentua ali pelos anos de 1530, então os portugueses vão dar início de fato, a colonização do Brasil. Como? O primeiro esforço real foi a expedição do Martim Afonso de Souza, ali em 1530, com investimento pesado de Portugal, né? Esse explorador, o Martim Afonso, ele veio junto com cerca de 400 exploradores, né? E se estabeleceu na região de São Vicente. Ele fundou ali São Vicente, né? Mais tarde também a região de Santo André e etc., né? Onde hoje é o litoral do estado de São Paulo. E foi o primeiro núcleo populacional efetivamente português no Brasil. A partir de então, o rei de Portugal ele passou a optar por um sistema que já vinha sendo utilizado pelos portugueses nas ilhas do Atlântico, como Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, que é o sistema de capitanias hereditárias. Então as capitanias hereditárias foram criadas no Brasil a partir de 1534 para incrementar, ou para tentar incrementar essa colonização do país. Tá? As capitanias hereditárias, então, elas seriam um sistema no qual o poder estaria descentralizado. Como assim? Você pega a terra toda que era direito de Portugal, delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, e divide essa terra em 15 faixas de terra. Essas 15 faixas, elas foram entregues a pessoas da confiança do rei de Portugal, né? 12 pessoas, algumas pessoas receberam mais de uma capitania, e essas pessoas, os chamados capitães donatários, eles teriam direitos e deveres. Tá? Então você tem dois documentos mais importantes das capitanias hereditárias. A carta de doação, que é o documento que estabelece a posse, as regras, até a questão da hereditariedade da posse dessa terra, né? Passa de pai para filho. E o foral, que é um documento que falava justamente das questões legais, das questões jurídicas. Eram direitos dos donatários ficar com uma porcentagem de determinadas riquezas que encontrassem. Então o pau-brasil não. O pau-brasil era 5% só para o donatário. Não era tão interessante. Agora, outras riquezas que o donatário encontrasse, ele ficava com 4/5, né? Riqueza baseada em outros tipos de descobertas.
Os donatários também tinham o direito e o dever, né? Por exemplo, eles tinham que aplicar a lei na nova terra, tinham que cuidar da segurança, tinham que fundar vilas, tinham que distribuir terras para que as pessoas interessadas e capazes pudessem promover o desenvolvimento, a colonização dessas terras, né? Mas detalhe importante, as capitanias hereditárias, elas trabalham no sistema de que os gastos eram todos por conta do capitão donatário, ficando com a coroa só a arrecadação dos impostos. Esse sistema já tinha funcionado bem nas Ilhas Atlânticas, tá? Mas acabou fracassando no Brasil. Por que fracassou no Brasil? Bom, tem vários fatores. Entre eles a distância de Portugal, entre Portugal e a costa brasileira, o custo muito elevado de você tocar todas essas atividades e, francamente, o desinteresse de grande parte dos donatários. Tá? Por causa dessas questões, o sistema fracassou, a não ser duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente se destacaram. São Vicente muito por causa dos investimentos iniciais de Portugal, aqui na expedição do Martim Afonso, mas também tem a questão que valeu muito em Pernambuco, do sucesso da lavoura de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar se adaptou muito bem nessas regiões e possibilitou o sucesso dessas capitanias. Veja, o sistema não vai ser extinto ainda, mas para que melhorasse a administração e para corrigir o fracasso das capitanias, foi criado então um novo sistema, em 1548, o sistema do governo geral, no qual Portugal vai optar pela centralização política. Então, vão ser três: Tomé de Sousa, Mendes Sá e Duarte da Costa. São pessoas que vêm com amplos poderes de Portugal para trabalhar acima do poder de um donatário, de um capitão donatário, né? Eles não vão extinguir as capitanias, mas as abandonadas e as fracassadas vão ser retomadas por Portugal e as que prosperaram vão ter mais investimento. A partir da vinda dos capitães, a partir da vinda dos governadores gerais, você vai ter uma maior distribuição do poder, uma maior organização do poder. Você vai ter o capitão-mor, você vai ter o ouvidor-mor, você vai ter o provedor-mor, são pessoas encarregadas de setores da administração. O ouvidor-mor cuida da justiça. O capitão-mor cuida da defesa, o provedor-mor cuida, por exemplo, do abastecimento, né? Então é uma sofisticação do sistema administrativo colonial português ainda no século XVI. E, finalmente, a nível local, em algumas cidades que se destacam ali no século XVI, na viradinha para o século XVII, como, por exemplo, Salvador, como, por exemplo, Rio de Janeiro, você vai ter a formação das câmaras municipais. Mais tarde, na história do Brasil colonial, as câmaras vão se espalhar por vários lugares, né? Que são, a Câmara Municipal é a sede do poder local. Então é onde os chamados homens bons, que são as pessoas mais poderosas de cada região, eles vão lidar com juízes locais e também depois o chamado juiz de fora, né? E assim, aos pouquinhos, a colonização portuguesa vai se sofisticando com a criação do governo geral. Bom, por enquanto, a minha aula de colonização portuguesa na América vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Tudo isso ajuda muito a gente. Eu agradeço muito, mas era isso. Então, por enquanto, muito obrigado, um abraço, fiquem bem e até a próxima!